Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado e portanto vamos fazer uma análise a uma partida nada mais nada menos do que do Paul Morphy e do Paulson. O Paulson jogou de brancas e o Morphy de pretas e eles fizeram um jogo aparentemente muito básico, sem grande confusão. Foi um jogo dos 4 cavalos. Este é um bom vídeo para quem quer evoluir não só a abertura, mas também o meio jogo. E é um ótimo exemplo de como um jogo aparentemente simples, que pode ser jogado por qualquer tipo de jogador, quer seja iniciado, quer seja avançado. Isto mostra que é possível de ser criativo e é possível fazer lances geniais em qualquer abertura. Então, vamos a isso. E vamos ver então aqui um pouco sobre os dois jogadores antes de seguirmos para a análise propriamente dita. O Luís Paulsen foi, na altura, um dos melhores jogadores a nível mundial, era alemão e é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento teórico da defesa siciliana, como é o caso do Dragão, também a variante Paulsen dentro da siciliana. Ele também teve um papel importante no jogo escocês e também no jogo de Viena. Além disso, segundo o Nizovic, também um histórico, um dos melhores jogadores de sempre, o Paulsen tinha uma forma muito característica de jogar com os peões, principalmente centros fechados, centros cerrados. Portanto, na altura não havia ainda FIDE, não havia Federação Internacional. Nós estamos a falar no século XIX, portanto, 1800 e troca o passe. Portanto, diz-se que o Paulsen foi, durante algum tempo, o melhor jogador do mundo. Esta partida que nós vamos ver, portanto, acontece em 1857, no primeiro Congresso americano, em que ele na verdade vai perder contra o Paul Morphy 5 vezes e vai empatar 2 jogos, ou seja, vai levar na cabeça violentamente, basicamente. Acerca aqui do Paul Morphy, o monstro, não é? A gente olha para a imagem, não sei, é estranha, não sei, acho que ele tinha um aspecto esquisito, mas é a minha opinião pessoal. O Paul Morphy, para mim, é um dos melhores jogadores de sempre. Segundo o Bobby Fischer, ele foi o jogador mais preciso de sempre. Significa que ele conseguia ver lances que ninguém via e claramente estava muito à frente do resto dos jogadores na altura. O Paul Morphy, enquanto jogou, foi incontestavelmente o jogador mais forte. Boa noite, Blundered Mate. O Morphy, durante o tempo que jogou, foi incontestavelmente o melhor jogador do mundo. Perdeu pouquíssimos jogos contudo, ele era tão bom que apercebeu-se que ninguém lhe fazia frente. Isto fez com que a sua queda fosse mais rápida, uma vez que ele, quando era jovem, ele já dava nas vistas e limpava tudo e todos. O que é que aconteceu? Basicamente, ele abandonou o xadrez e limitou-se a fazer partidas de demonstração, portanto, por exemplo, em que ele jogava com menos um peão, menos uma dama, menos uma torre, porque ele podia dar-se ao luxo de jogar sem este material e mesmo assim vencia os jogos com alguma violência. Ou seja, é pena porque o Morphy viveu numa altura em que não havia concorrência para ele, basicamente. E ele vai acabar por morrer muito cedo, relativamente cedo, apenas com 47 anos. Aqui, a jeito de curiosidade, diz-se que o Morphy, portanto, foi encontrado morto na banheira, mas há rumores que dizem que ele estava rodeado de sapatos de mulher, mas isto são rumores, não se sabe ao certo, mas que era uma pessoa excêntrica, era, e é um dos responsáveis pelo aquele estigma da loucura no xadrez, uma vez que ele, bem,
Ele passou-se um bocadinho da cabeça, não é? Então vamos aqui à nossa partida. Vamos dar aqui só então o layout e, portanto, partidas analisadas e vamos então a isto. Portanto, nesta partida, tal como eu tinha dito, isto vai acontecer no primeiro congresso do americano. Portanto, aquele que o Nakamura já ganhou e etc. Uma série de jogadores que já venceram. E, portanto, o Luís Paulsen está a jogar de brancas, o Murphy está a jogar de pretas e isto começou por uma abertura muito simples. Isto vai começar por um jogo dos 4 cavalos. Portanto, em concreto, a variante espanhola. Brancas jogam E4, o Murphy joga E5 e depois de cavalo F, o Murphy joga cavalo C e isto segue com o cavalo C e o Murphy joga o cavalo F. Ou seja, mais normal do que isso é impossível, não é? Este jogo é super, super, super tranquilo. Eu escolhi esta partida porque isto é tão normal que difícil mesmo é inventarmos planos alternativos, não é? E arrebentarmos com a louça toda. Mas na verdade este jogo vai ficar muito, muito esquisito. Portanto, aqui nesta posição há várias continuações possíveis. O mais popular é mesmo o lance Bispo B5. Contudo, também pode ser jogado D4, que dá origem depois ao jogo escocês. G3 também é uma ideia. Mesmo Bispo E2, portanto A3. Há aqui uma série de continuações que são possíveis e que não pioram a posição das brancas. Aqui o Paulsen seguiu com a linha mais comum, portanto Bispo G5. E aqui na realidade o Murphy podia ter reagido de várias formas também. Ele optou por reagir com um lance que não é o mais preciso, que é Bispo C5, e nós já vamos ver depois aqui porque é que este lance não é o mais preciso. Aqui existe, por exemplo, Bispo B4 é o lance mais comum, Cavalo D4 também é giro, dá altas confusões. Temos, por exemplo, também o próprio lance Bispo D6, também é um lance artístico que dá uma percentagem relativamente alta de vitórias às pretas. Em todo o caso, aqui o Murphy optou por jogar isto. Eu não vou ver as outras linhas, obviamente, porque senão esta análise vai ser incrivelmente longa e a ideia é irmos diretos ao assunto e depois noutro vídeo aproveitamos esta introdução da análise do jogo para aprofundarmos um pouco mais o jogo dos 4 cavalos. Isto porquê? Porque na minha opinião o jogo dos 4 cavalos é o jogo perfeito para quem está a começar a jogar, porque não é difícil. As brancas conseguem e as pretas facilmente desenvolver as suas peças para as posições ideais, que são posições centrais, e ao mesmo tempo eu considero muito importante que o pessoal saiba jogar o jogo dos 4 cavalos, porque isto só por si já ajuda bastante a desenvolver o jogo posicional. Ok, então continuando. Temos aqui Bispo C5 e nesta posição o Paulsen vai fazer roque, é o lance mais comum. Portanto aqui está tudo normal, está tudo direito. O Murphy vai seguir com o roque e este jogo já está quase a ficar maluco. Vai ser precisamente neste lance. Porque, não se esqueçam, este jogo passa-se no século XIX e, portanto, nós estamos no período romântico. E no período romântico o pessoal não gosta de defender. O pessoal gosta de partir tudo, rasgar com sacrifícios e combinações completamente criativas. E então, claro, o Paulsen aqui faz o lance mais arrojado, mas também posicionalmente duvidoso. Aqui, normal seria capturar, só aqui para mostrar. Bispo toma e provavelmente as pretas tomariam com o peão. E na verdade esta captura não dá em nada porque existe o Ré 8 que reconquista imediatamente o peão. Contudo, isto poderia continuar com D3 e tínhamos um jogo completamente diferente. Em todo o caso, o Paulsen vai fazer este lance. O Paulsen toma o peão de E5. E agora, depois de tomar o peão de E5, a gente pensa, passa-se aqui qualquer coisa, não é? Então, o que é que as pretas podem fazer? O que é que as pretas podem jogar nesta posição, não é?
E isto aqui realmente levanta algumas questões existenciais. Nesta posição, o Morphy, claro, nem pensa duas vezes e joga a torre E8. Na verdade, torre E8 não é o lance mais preciso. Já vamos ver a seguir porquê. Na verdade, o lance mais preciso aqui é mesmo capturar o cavalo. Isto porquê? Porque depois das brancas jogarem D4, que é esta a ideia, não é? Do sacrifício, é recuperar o material. Na verdade, as pretas têm o lance bispo D6. E depois do peão tomar, bispo toma. Na verdade, isto não é perigoso. Por exemplo, este lance é um erro posicional, porque bispo toma, peão toma, e o cavalo pode tomar o peão. E, na verdade, as pretas ficam com um ponto de vantagem. E bem, a estrutura de peões fica partida. Portanto, isto não pode ser bom, não é? Portanto, outra ideia, sem ser F, seria, por exemplo, jogar o bispo D. Contudo, isto também será posicionalmente duvidoso, porque as pretas podem jogar C6, D5, ou mesmo C6, D6. A própria ideia de jogar D6 ou torre E8, isso são tudo planos muito interessantes, mas sempre para o lado das pretas. Em todo o caso, aqui o Morphy joga torre E8 e deixa o Paulsen. Boas, Ditrino, bem-vindo! Ele coloca aqui o Paulsen a pensar um bocadinho na sua vida, não é? Isto porque, provisoriamente, as brancas têm um ponto a mais. Contudo, as pretas já estão a ameaçar reconquistar o material, porque o cavalo e a torre estão os dois a apontar para o cavalo e, hipoteticamente, se este cavalo sair, existirá, por exemplo, a ideia de cavalo toma peão, cavalo toma e torre toma. Ou seja, isto aqui, sem sombra de dúvidas, que as pretas têm contra-jogo. Em todo o caso, o Paulsen, na verdade, aqui está ligeiramente melhor. Boas, Dark Tiago, bem-vindo. Na verdade, aqui o Paulsen está ligeiramente melhor, mas ele vai acabar por seguir com uma linha que não é melhor. A melhor continuação aqui seria, por exemplo, recuar com o cavalo para F3. Nesta posição, o Paulsen tomou o cavalo. Só para mostrar, caso o Paulsen tivesse jogado o cavalo para F3, aqui o Morphy ia capturar, como a gente já tinha visto, mas na verdade, depois do cavalo tomar o cavalo, pretas tomavam, e aqui as brancas tinham um lance que parece que não é, que não chateia, mas na verdade chateia bastante, que é o lance C3. A ideia de C3 é em seguida jogar D4 e as brancas a nível espacial estão melhor. Portanto, a ideia era esta. E na verdade ele não jogou isto, não é? E portanto o Morphy safou-se à grande porque o Paulsen tomou mesmo o cavalo. E depois desta captura, as pretas conseguem então a igualdade. Aqui a posição continuou com peão D toma. A ideia é muito simples, dar mobilidade à dama. Eventualmente poderão existir ideias deste género e mesmo também tem a vantagem de abrir o bispo, assim o bispo consegue sair e atacar mais rapidamente, uma vez que, por exemplo, eu se estivesse a jogar isto de preta já poderia jogar o bispo para G4 porque o peão não pode avançar devido à presença do bispo que está em C5. Nesta posição o Paulsen vai continuar com o lance bispo C4, é perfeitamente jogável. Mas aqui já dá para perceber que as pretas têm mais alguma liberdade do que nas outras linhas, não é? As peças pretas têm harmonia e não é preciso inventar grande coisa nesta posição, porque a posição é facilmente jogável. E lá está vocês, isto é um jogo de 4 cavalos, ou seja, qualquer jogador consegue jogar isto não tem ciência nenhuma. E a vantagem de vocês verem este jogo é que realmente ficam com alguns planos para as vossas próprias partidas, não é? Portanto, eu acho isso muito fixe. Bem, continuando. Aqui o Morphy vai ser criativo, mas vai ser criativo no mau sentido. Aqui as pretas já tinham um lance que era muito forte. Já agora, eu vou perguntar aqui à malta que está a assistir através do Twitch. E vocês, se estivessem a jogar isto de pretas, o que é que vocês jogavam? Hoje não sei, Ditrino, não tenho a certeza se vou jogar algum torneio, mas
Mas é possível, vai depender um pouco também do estado de espírito. Isto porquê, Ditrin? Porque a partir de agora, às segundas-feiras, eu participo sempre num torneio, que é o tal do chess.com, o Arena Kings. E às tantas vou aproveitar hoje para fazer assim uma sessão mais soft, mesmo à base da análise e assim amanhã a gente faz uns táticos e relaxa um bocadinho. Ah, cavalo. Ok. Cavalo E4. Cavalo toma E4. Ok, aqui o Ditrin fez a sugestão de capturar então o peão E4. Bem, a ideia aqui, Ditrin, é caso isto aconteça, na verdade as brancas teriam um tático muito fixe, que é bispo tomava F7 e depois do rei tomar, bem, cavalo toma E4 e caso a torre tomasse, ouch. Bruta combinação, não é? Portanto, na realidade, este plano não resulta. Mais ideias, malta. Isto aqui parece que as brancas estão pior, não é? Mas é preciso ter algum cuidado, porque este sacrifício de bispo em F7 tem potencial. Portanto, isto pode chatear e pode chatear bastante. Uh, era uma forma linda de perder para o, para o Morphy. Perde uma torre violentamente. Aqui o Morphy fez um lance que é estranho, não é? O Morphy jogou B5. Em todo o caso, se ele tivesse jogado bispo para G4, bem, na verdade ele estaria muito bem aqui nesta posição. Isto porquê? Porque depois da H3, na verdade, as pretas podiam tomar o peão com o bispo. Claro, a ideia de tirar o rei não é boa, porque, bem, por exemplo, dama D6 ameaça mate, e caso o peão tome é mate em 1. Portanto, isto aqui resultava muito, muito bem. Boas, Talent Player. Boa noite, Lucas. Nós estamos a analisar o Paulson contra o Paul Morphy no primeiro congresso americano. Boazinho. Portanto, aqui nesta linha, a gente está a ver vocês. Portanto, ainda estamos no lance 7. Em todo o caso, eu vou recuar aqui, só para a malta que chegou agora. Isto começou com um jogo dos 4 cavalos, ok? E aqui o Paulson fez este lance, que é duvidoso, não é? E exatamente, eu pensei nisso, Talent Player. Todos os sábados nós vamos ter sempre uma análise de uma partida e a gente discute os lances e eu penso que vai ser positivo. Muito bem, Lucas, 1400 nas rápidas. Pá, isto é sempre a subir, Lucas, o céu é o limite. Boas, Vegan, bem-vindo. E portanto, aqui vocês, claro, este sacrifício é duvidoso. E pronto, tinha mostrado aqui, por exemplo, que o bispo seria melhor e as pretas teriam contra-jogo. Em todo o caso, isto aqui é duvidoso porque as pretas podiam ter mesmo tomado e depois reconquistavam partindo da estrutura de peões das brancas. Em todo o caso, nesta posição, o Paul Morphy jogou a torre E8 e lá está, e o Paulson falhou outra vez, porque o Paulson trocou o cavalo. Melhor seria recuar o cavalo para F3 e aqui cavalo por, torre por. Na verdade, as brancas estariam bem, porque a ideia seria jogar C3, D4 e, bem, a nível de espaço, as brancas estariam a ocupar muito mais espaço. Boa noite, Rafael. Bem-vindo. Eu depois da sessão de streaming, Rafael, eu vou responder ao teu comentário do YouTube, ok? Eu quero responder mesmo com as linhas todas certinhas. Obrigadíssimo pela inscrição, por 2 meses. E continuando, portanto aqui as brancas estariam bem devido ao lance C3 D4, ok? Em todo o caso, mais uma vez, depois de torre E8, o cavalo tomou o cavalo e agora estamos na fase em que estávamos. O Morphy tomou com o peão, faz todo o sentido, dá mobilidade à dama e desenvolve também o bispo. E depois de bispo C4, eu aqui pedi ao pessoal para pensar um bocadinho no que faria se estivesse a jogar do lado das pretas. Na verdade, aqui o Ditrin fez uma sugestão que parece normal, que era tomar o peão com o cavalo, mas isto na verdade perde, porque bispo toma F7 e depois do rei tomar existe cavalo toma cavalo, torre toma e dama cheque. E na verdade isto é um duplo e ganha o jogo. Excelente, obrigadíssimo, Rafael. E Lucas, obrigadíssimo também pelos 3 meses.
E portanto vocês estão a ver, isto seria uma forma muito criativa de perder o jogo. Não é? Porque aqui as pretas perdem a torre. Agora, na questão, a questão aqui é a seguinte, é que o Morphy jogou B5 e B5 é bizarro, não é? É genial, mas também é bizarro. Completamente maluco. É estranho porque é que alguém faria isso à sua vida. Mas em todo o caso a gente já vai avançar com este lance. A entrada do cavalo para G4 é muito forte. Porque este sacrifício ganha mesmo o jogo. Portanto, isto assim, assim, e se peão toma é mate, porque o bispo não deixa fugir. Por outro lado, a captura com a torre também não resulta, porque no fim existe este cheque. E este cheque ganha pelo menos o bispo. Ou seja, isto era potentíssimo, mas era potentíssimo sempre para as pretas. Portanto, o Morphy falhou a vitória aqui, mas deixou-nos um lance que dá que pensar, que é o lance B5. E eu agora gostava de desatinar um bocadinho com vocês. Na vossa opinião, porquê é que as pretas jogaram B5? Tem algum palpite? Tentem colocar-se na mente de um gênio como o Paul Morphy. Porque raio alguém havia de jogar B5? Posicionalmente é altamente duvidoso, não é? Porque estes peões estão dobradíssimos, ficam fracos ainda por cima. Este bispo não é claro o que é que eu vou fazer com ele. E não sei, esta estrutura é no mínimo bizarra. Mas na vossa opinião, porquê? Porquê B5? É que isto aqui vai ser esquisito. E o facto deste lance ser esquisito vai apanhar completamente de surpresa o Paulsen. E aqui, torre, ok. Ele gostava de atacar. Ah, sim, exato. Talent player. Tens toda a razão, não é? Porque isto no período romântico, século XIX, não é? Nós aqui estamos em 1847, salvo erro, e nesta altura o pessoal não defendia, o pessoal queria era atacar com tudo e que se lixe a estrutura de peões, não é? É um pouco por aí. Portanto, a ideia abrir a diagonal para o bispo. Ok, Dark Tiago. É por aí. Isto é interessante, porque o peão ao avançar já abre aqui a diagonal para o bispo. É verdade. A outra ideia que também aqui o Talent Player está a dar de atacar, atacar, atacar e também faz sentido. Vamos ver então o que é que aconteceu aqui neste jogo. Aqui o Paulsen vai fazer o melhor lance, joga bispo E2 e na verdade posicionalmente as brancas aqui estão ganhas. Agora, claro, como o bispo já recuou, não existe contra-jogo com a torre, então o Morphy decide capturar o peão, faz todo o sentido, e depois do cavalo tomar, ele toma com a torre. E uma coisa que nos salta à vista aqui, avançar o peão para atacar o cavalo seria uma boa ideia também, Dark Tiago. A questão aqui, só voltando atrás, é que o Morphy acabou por não jogar isto, porque na verdade as brancas teriam cavalo A4, e cavalo A4 atacava o bispo. E por isso é que o Morphy acabou por não avançar novamente o peão. Mas bem, voltando então aqui atrás, portanto isto aconteceu assim, e olhando para esta posição, dá para perceber que as pretas estão melhor, não é? Porque, pelo menos, aparentemente as pretas estão melhor, porque esta torre está livre como um pássaro, não é? Numa posição central, consegue movimentar-se livremente. Este bispo também tem uma ótima diagonal. Este também, não é? Este bispo também pode deslocar-se livremente em duas diagonais. Agora, contudo, se vocês analisarem isso no engine, o engine vai dizer que as brancas estão melhor, muito devido à estrutura de peões, porque esta estrutura de peões é muito fraca, não é? Por exemplo, a tal ideia de C3, D4, eu penso que seria sempre uma boa abordagem para ganhar este jogo, ok? Bem, continuando. Aqui o Paulsen jogou bispo F3, a ideia é muito simples, criar pressão aqui no peão. E agora, pessoal, o que é que vocês jogavam aqui? Ainda estamos em lances normais, ok? Só mesmo para trabalhar aqui um bocadinho a defesa, o ataque, para o pessoal também pensar aqui um pouco. O que é que vocês jogavam nesta posição?
Vou dar-vos algum tempo para pensar. Isto para a malta que está a assistir através do YouTube. Pessoal, vocês que vão colocando no pause o vídeo, ok? E assim também vão trabalhando. Esta é uma ótima forma de analisar os jogos. Nós vamos interrompendo a posição várias vezes. Se estiverem a ver através de livros, por exemplo, param, pensam um bocadinho e depois continuam. Sim, claro que sim. Claro que sim. Eu vou colocar as coordenadas e assim é mais fácil para vocês realmente de indicarem. Dá-me só então aqui um segundo Talent Player e vamos lá então aqui. Portanto, reduzir aqui ligeiramente e assim, na verdade, eu acho que até eu vou reduzir de outra forma, que é para não perder muito tempo. Entretanto, vocês aproveitem para pensar aqui um bocadinho. Ok, já temos então aqui coordenadas. Já vou esticar o tabuleiro. Ok. Desculpem lá vocês, eu estava a assumir que o pessoal tinha o tabuleiro de cor. Já está, assim está muito melhor. E portanto nós temos aqui Bispo G4, que o Lucas sugere. Bispo G4 é maluco, Lucas. É super, super maluco. Portanto, Bispo G4, Torre E6, ok, que o Dark Tiago sugere. Temos Torre H5. Torre H5, penso que não é possível. Talent Player, será que é Torre H4, talvez? E a Torre E6, que o Ditrino sugere. Bispo G4. É um pouco estranho, Lucas. Porque perde material. Só aqui para quem está a assistir, isto não resulta porque o Bispo pode tomar, não é? E se a torre tomar, a dama toma a seguir, perdendo material. Em relação à torre para ameaçar mate em H2. Portanto, a torre é H4 para ameaçar mate. Vamos lá ver. O problema disto era que provavelmente as brancas jogavam G3, bispo G2 e avançavam o peão, talvez. E é difícil. Eu penso que o ataque o ataque das pretas seria um pouco lento. E eu penso que aqui é importante manter as peças o mais próximo possível do centro. Portanto, as pretas querem jogar, manobrar as suas peças sempre em posições centrais, porque assim conseguem deslocar-se de um lado do tabuleiro ao outro mais rapidamente. Aqui, a maioria do pessoal disse Torre E6 e Torre E6 foi mesmo o lance que o Morphy fez. Este é um momento de rara beleza, um dos poucos momentos em que o Morphy faz um lance defensivo. Aqui o Paulsen fica todo contente e todo feliz e pensa, vamos jogar agora C3 e a seguir já posso avançar o tal D4. Que é precisamente o que os engines sugerem para posições deste tipo. Agora, bem, aqui neste momento nós temos o primeiro lance crítico e o Morphy vai mostrar que é um jogador que está muito à frente da época em que viveu. As pretas vão fazer um lance posicionalmente muito forte que vai fazer com que as brancas fiquem numa posição muito defensiva, com pouquíssimo espaço. Portanto, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: pretas jogam e restringem muitas casas às brancas. Ou seja, eu quero fazer um lance posicional muito forte do lado das pretas e quero evitar que as brancas ganhem espaço. Aceitam-se ideias. Força pessoal. Portanto, aqui, como é que as pretas conseguem restringir a movimentação das brancas? Torre E6. Sim, mas o plano é interessante, Talent Player. Com torre H4, torre H6, D6. Exato. Não, mas o plano é interessante, Talent Player. Agora, o problema é o lance G3. G3, bispo G2. É complicado. Aqui, com esta abordagem, as pretas vocês vão ficar malucos com este jogo. Todos os jogos do Morphy são lindos. São para mim, este jogo, a nível de precisão, não será um dos jogos em que ele tem a precisão mais elevada, mas não tenham dúvidas que o ataque é brutalíssimo, é perfeito. Então, pessoal, aqui pretas jogam. Eu hoje quero puxar por vocês aqui na análise. E assim vocês vão ficar com esta partida bem sabida e quem sabe, às tantas, se fizerem o jogo dos 4 cavalos, às tantas vocês conseguem reproduzir esta partida do Morphy. Vocês sabem que a escola Botvinnik
fazia isso muito. Eles analisavam jogos dos melhores do mundo e depois os alunos eram obrigados a memorizar as partidas todas desde o início. E qual é a vantagem? A vantagem é que depois este pessoal, quando estava a jogar no tabuleiro, não é? Partidas portanto, all over the board, eles conseguiam cair nas mesmas posições e sacar com vitórias violentíssimas, iguais às dos campeões do mundo. Aqui, portanto, peão B4. Peão B4, na verdade, Tiago, não resulta, porque aqui, depois de B4 existe D4 e as brancas deverão estar bem aqui, porque o bispo, na verdade, não quer vir aqui, porque senão cai o peão, então tem de vir aqui. E depois de, talvez, bispo E3, eu penso que as brancas aqui não têm grandes problemas e têm os bispos em posições centrais, o que poderá ser chato a longo prazo. Mais ideias. Mas a ideia era interessante, Tiago, mas há um plano fortíssimo, muito mais forte. Que por acaso eu estou aqui a confirmar neste momento e é o melhor lance possível mesmo. É impossível fazer melhor do que isto. Bem, eu vou então avançar. Não sei se querem que eu dê mais algum tempo para pensarem nesta posição. A malta está toda pensativa. Então eu vou avançar com o lance. 30 segundos. Ok, eu vou aguardar então 30 segundos. Entretanto, vocês, para a malta que entrou mais tarde, há uma série de rumores e mitos acerca do Paul Morphy. Isto porque o Paul Morphy abandonou o xadrez para dedicar direito, portanto, advocacia. Ele tornou-se advogado quando abandonou o xadrez e infelizmente apanhou com a guerra civil, de salvo erro, e aquilo ficou meio esquisito. E, portanto, a nível profissional, as coisas não lhe correram bem. Boa noite, Jean Zera. Bem-vindo. Olha, aqui eu perguntei ao pessoal o que é que eles fariam do lado das pretas. Nós estamos a analisar uma partida do Paulsen contra o Paul Morphy. É claro, o Morphy venceu violentamente, para não variar. Ok, temos aqui A5, que o Dark Tiago está a sugerir. Temos torre D6. Ok, torre D6 também tem potencial. E A5. Vamos ver primeiro então o A5. E aqui, se as pretas jogassem A5, na verdade, o problema era o mesmo. As brancas jogavam D4 e, bem, a nível posicional até parece que as pretas estão bem, mas na verdade este quadrado de peões é esquisito e provavelmente dava vantagem às brancas. Isto porquê? Porque agora o bispo recuar para aqui já não me inspira muita confiança pelos mesmos motivos e parece que isto é uma questão de tempo até cair o peão de C6. Em relação à outra ideia, boa noite, Frenesim, bem-vindo. Nós estamos a analisar um jogo do Morphy. Se quiseres participar, estás à vontade. Portanto, eu vou sempre perguntando ao pessoal o que é que jogariam se estivessem a jogar na posição do Morphy. Isto porque o Morphy venceu. O Dark Tiago já está a pensar em sacrifícios, mesmo ao estilo do Morphy. O sacrifício não resulta, Tiago. O sacrifício aqui é F2. Aqui por acaso não resulta, porque a torre toma, não é? E está tudo tranquilo para as brancas. Já agora, vocês, a torre D6 também não dá em nada, por causa do lance D4. Portanto, com os mesmos planos, com o bispo. Eu vou dar-vos uma pista. O Morphy está de pretas, Frenesim, exatamente. Portanto, o Paulsen está de brancas e o Morphy de pretas. Este foi o primeiro campeonato norte-americano de xadrez. Aquele que o Nakamura já venceu para aí 4 ou 5 vezes, não é? E o Morphy foi o primeiro vencedor deste campeonato. Vou dar-vos uma pista. Vocês já repararam que o problema é que as brancas têm sempre o lance D4. Certo? Então, o lance das pretas é um lance profilático. As pretas não querem que as brancas joguem D4. Como é que as pretas evitam que as brancas joguem D4? Dama F6. Mas eu jogo D4 na mesma, ao Dark Tiago. Não é? Se jogares Dama F6, Dama D3. Boa, Rafael. Muito bem. Portanto, aqui o Morphy jogou Dama D3. E Dama D3 é tão perfeito. É tão perfeito este lance. Este lance é lindo. Porque isto agora cria um problema, na verdade, vários, às brancas. Posicionalmente, isto agora já dá igualdade.
Mas na minha opinião, este jogo já é mais fácil de jogar para as pretas do que para as brancas. Isto porquê? Porque esta dama não vai a lado nenhum. Aqui não vai de certeza, nem aqui, não é? Aqui também não, portanto, na verdade, esta dama agora só tem potencial para ir para a casa B3. E ainda mais importante é que este bispo já era, faz parte do passado. O bispo fica fechado atrás dos peões. Ou seja, com este lance, as pretas conseguem garantir que as brancas ficam com duas peças fora de jogo. Nesta posição, portanto, o Paulsen começou a desatinar, começou a ficar estressado e vai fazer um lance menos preciso. Aqui, na verdade, a melhor continuação seria jogar a torre pré-1 e... Dark Tiago, os sacrifícios vão aparecer, porque isto é um jogo do Morphy, não te preocupes. Mas calma, a gente é preciso ter cuidado com os sacrifícios, não é? Portanto, aqui a melhor continuação seria continuar com torre E1 e se a torre tomasse, a dama tomava, por exemplo, não é? Dando mais alguma liberdade e criando aqui algum contra-jogo, por exemplo, com ideias de mate no corredor, por exemplo, ideias deste género. Se bem que o bispo defende, mas já abria mais um pouco o jogo. Contudo, aqui o Paulsen jogou B4. E B4 é horroroso, na minha opinião. Porque as brancas ao jogarem B4 já estão a piorar e de que maneira o bispo que está em C1, não é? Este bispo agora não vai mesmo sair, porque isto é um peão de casa preta, casa preta, casa preta. O que tem piada é que, segundo o Nizovic, o Paulsen era um dos maiores génios no que diz respeito às estruturas de peões. E isto para a malta que entrou também agora, o Paulsen foi também dos responsáveis, dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da Siciliana Dragão e outras linhas. Desenvolveu, por exemplo, a sua própria variante na Siciliana. Portanto, ele era também participou em linhas teóricas sobre o jogo de Viena, por exemplo. Portanto, ele era muito bom, mas este lance é muito mau. E às vezes os jogadores muito bons fazem lances muito maus. Ok, Ditrine, o bispo de casa verde das brancas é muito mau. Exatamente, Ditrine, é mesmo isso. Este bispo é péssimo, é terrível. E agora a questão que se coloca aqui é para onde é que as pretas vão jogar o bispo. Este lance é fácil. O que é que vocês acham? Aqui pretas jogam e eu estou a perguntar isso sempre porque eu quero perceber quando é que vocês vão descobrir o sacrifício do Morphy. É que isto do nada, o Morphy vai começar a dar peças, vocês que se preparem. Aqui temos bispo D6, bispo B6, bispo D6. Ok, temos 2 votos para D6, 1 voto para B6. Vamos ver aqui. Na verdade, aqui seria também interessante jogar o bispo para D6. O Morphy jogou o bispo para B6, mas provavelmente bispo D6 seria mais preciso um bocadinho, não sei. Porque eu penso que o Morphy aqui não jogou o bispo para D6 porque levava com A4 e A4 já obrigava a coisas deste género. Peão toma, torre toma e o bispo teria alguma dificuldade em defender. Em todo o caso, aqui o bispo estaria numa posição central muito forte. Mas a ideia do Morphy era outra. E então ele jogou o bispo para B6. Não é ainda, Dark Tiago, não é ainda. Portanto, ele jogou o bispo para B6 muito porque ele queria criar pressão neste peão de F2. E eu já estou a dar pistas. É que o Morphy quer muito criar pressão naquele peão. Isto porque ele tem ideias. Ideias malucas. E, portanto, esta posição continua com o lance A4. Já era expectável, não é? A vantagem deste lance A4 é que parte a posição das pretas. E quem olha para isto pensa... e tal... Esta posição está a ganhar para as brancas, né? Quem olha para isso diz que isto está a ganho. Nem que seja pela posição de peões, porque se peão toma, bispo toma, torre. Portanto, isto está a ficar com um aspecto esquisito. Ainda não, Dark Tiago, ainda não. Portanto, primeiro as pretas vão tomar o peão, debilitando a sua estrutura. Agora têm peões fracos, dobrados, portanto isto tem mau aspecto. E depois do Paulsen tomar com a dama, aqui... O Morphy vai fazer um lance posicionalmente duvidoso porque ele quer defender o peão, mas em vez de defender com um lance
do bispo para B7. Lá está, eu penso que isto tem a ver com o estilo romântico. Ele, em vez de jogar em B7, ele jogou o bispo para D7. A ideia do Morphy era, de algum modo, tentar livrar-se do peão e destapando o bispo, e assim conseguia atacar a dama. Em todo o caso, bispo em B7 era mais preciso um pouco e daria uma vantagem confortável às pretas nesta posição. Portanto, ele jogou isto. Em todo o caso, isto é uma imprecisão. B7 era claramente melhor, Tiago. Mas bem, mesmo com o lance de bispo D7, mesmo sendo uma imprecisão, o Morphy aqui não está pior, não é? Portanto, esta posição é perfeitamente jogável agora para as pretas, nem que seja devido ao facto da dama e da torre terem muita mobilidade. Aqui o Paulsen vai fazer um lance hiper mega duvidoso. Normal seria jogar lances como A6 para tentar trocar a dama. Isto porque a dama está a ocupar aqui muito espaço, não é? Está a ocupar muitas casas críticas, não é? E portanto, era importante para as brancas livrarem-se dessa dama. Mas ele, em vez de livrar-se da dama, ele jogou torre para A2. Torre A2 é tão esquisito. Tão esquisito, tão esquisito. Vindo de um dos melhores jogadores do mundo. É muito estranho. Mas bem, imagino que jogar contra o Morphy tivesse esse efeito das pessoas, não é? O Sol sabia que ia jogar contra o Morphy e pensava: ah meu Deus, o que é que eu faço? Vamos inventar coisas esquisitas, não é? Imaginem-se a jogar contra o Nakamura, não é? Vocês não iam jogar ao vosso melhor nível. Talvez não, talvez sim. Mas, na verdade, a maioria pode não ter dormido bem ou estava cheio de dores de cabeça, como a maioria dos jogadores que perdem um jogo de xadrez, não é? Que começam a inventar desculpas no fim. Mas bem, continuando, aqui o Morphy vai desenvolver mais uma peça, como mandam as regras, e joga torre E8. Na verdade, aqui havia outra ideia também muito fixe, que era jogar a torre F6 para criar pressão no bispo. Mas o Morphy não precisa de inventar muito, ele já sabe o que quer. Ele quer criar uma bateria com as torres e depois, a partir daí, partir tudo, ok? O Paulsen fica feliz e contente e vai jogar dama A6. E agora a gente vai parar aqui um bocadinho. E isto porque este é o segundo momento crítico do jogo. Portanto, as brancas querem trocar as damas, as pretas provavelmente não quererão trocar as damas. Isto porquê? Porque quanto menos material existir no tabuleiro, pior será a posição das pretas. Imaginem esta posição sem peças menores. Sem damas, sem torres, sem bispos. Imaginem isto só com peões. E vocês vão perceber que as brancas, sem peças menores e sem damas e torres, as brancas estarão muito melhor devido à sua melhor estrutura de peões. Então, aqui levanta-se a questão. O que é que vocês jogavam? Eu aqui, na minha anotação, eu tenho a informação que o Morphy levou 12 minutos a pensar na sua jogada seguinte. Portanto, ele pensou apenas durante 12 minutos. Só para garantir que a sua combinação resultava e que ele conseguia ganhar em qualquer variante. Vocês, no fim do jogo, não se esqueçam do que eu acabei de dizer. O Morphy demorou 12 minutos a calcular o resto do jogo, tudo, independentemente da linha. Ele conseguiu calcular tudo. E aí é que se vê o verdadeiro gênio que era o Paul Morphy. Portanto, temos aqui a primeira ideia de dama toma F1, dama toma torre, do Vegan, ok. Já agora, Vegan, e se a dama tomar? A pergunta número 1. Portanto, vai ficar aqui à espera da resposta do Vegan. Se dama toma torre, dama toma dama, e depois? Torre vem ao fundo, peão avança uma casa, torre toma, rei toma e acabou-se o ataque, não? Vamos ver aqui a segunda hipótese. Torre em E1, que aqui o Dark Tiago está a dizer. Ok, o Vegan já me deu essa linha. Vamos ver aqui. Torre E1. Torre E1, torre E1, torre E1. Deixa-me só confirmar aqui. Torre E1. E diga-me uma coisa. E eu não posso tomar a dama? E se a torre tomar, eu tomo com a dama? Dá, não dá?
Eu penso que Torre 1 também não resulta, Vegan. Vegan e Tiago. 12 minutos. Não é muito tempo, vocês. Parece bastante, mas não é. O Murphy pensou 12 minutos neste lance. E este lance fica para a história como um dos melhores de sempre. E isto vê-se tipo de 100 a 100 anos. Murphy, Fischer, Murphy e Fischer. E não estou a ver mais ninguém. Murphy e Fischer. Estes dois eram geniais a nível de combinações, pá, eram de outro mundo. Talvez o Alekhine também era muito forte. Kasparov, mas principalmente Murphy e Fischer, definitivamente. Dama F3. Dama F3, Dark Tiago. Queres sacrificar a dama? E qual é a continuação? Dama toma, peão toma, não é? Justifica o bispo em D7. O quê? Dama toma, peão toma com torre cheque. A ideia é essa, Dark Tiago. É que se a ideia é essa, estás correto. Aqui o Murphy jogou Dama toma bispo. Que potência vocês. Mas a questão é que ele joga isto a pensar apenas 12 minutos. Eu acho que qualquer um de nós pensaria para aí, sei lá, 40 minutos, uma hora. Isto se a gente chegasse à conclusão que havia essa ideia, não é? Porque a probabilidade da gente seguir com esta ideia não é assim tão alta. Porque este lance é tão estranho, não é? Agora aqui, claro, não dá grande hipótese. O Paulsen tem mesmo de continuar com o peão toma. E depois do peão tomar, agora aqui é fácil, não pessoal? Nós temos de continuar esta posição de forma forçada. Assim que a torre desce, checa, o bispo entra. Boa noite, Stocko. Acabaste de perder um lance genial, pá. Boa noite. Só aqui para mostrar ao Stocko. Stocko, no último lance, o Murphy tomou o bispo com a dama. O que é que achas disto? E agora as brancas tomam com o peão. E aqui, como o Dark Tiago está a dizer, e bem, isto agora já justifica a presença do bispo em D7. Ou seja, torre G6 é mesmo o único lance. E vocês sabem o que é que tem piada? É que mesmo com este sacrifício, este jogo está igual. Este jogo dá para empatar do lado das brancas. Ou seja, as pretas não estão efetivamente ganhas. Mas bem, a gente vai ver isto tudo, pessoal. Portanto, torre cheque. E agora, que remédio? Este rei não pode fugir para a frente, tem de fugir para H1. E agora levanta-se a questão. Como é que as pretas continuam? Ideias. Não se esqueçam que, provisoriamente, o sacrifício de dama é perfeito. Ok, Ditrino, está combinadíssimo. Está combinadíssimo. Aqui vocês não se esqueçam que neste momento o Paulsen tem 6 pontos de vantagem. Ou seja, se o ataque não resultar, caput, acabou. O Murphy perde. Bispo C1, Bispo H3. Ok. Bispo C1, Bispo C1 na realidade, eu penso que não resulta aqui. Talent Player, porque Bispo C1, a dama pode tomar e depois da torre tomar a dama, o material fica igual, mas a diferença é que a estrutura de peões das pretas fica pior. Aqui, na verdade, o Vegan acertou e Bispo H3 é o melhor lance. Isto porquê? Porque, só para mostrar-vos, agora as brancas não podem jogar isto. Porque se as brancas fizerem este lance, as pretas têm torre toma, rei toma, torre cheque, dama recua e torre mate. Ou seja, isto é terrível para as brancas. Portanto, este lance de torre as brancas não podem fazer. E este é um jogo mesmo para dar cabo da cabeça do pessoal. Porque aqui o Paulsen vai falhar o empate. E na verdade isto dá para empatar. Com muita dificuldade, mas dá para empatar. Então, pergunta nível 3500 de aula. Como é que o Paulsen consegue defender-se deste ataque e continuar com um jogo equilibrado? Isto é, atenção, muito difícil, muito difícil.
Eu diria que praticamente ninguém conseguia descobrir este lance num contexto prático. Claro, sabendo que ah, Vegan, em 12 minutos só, é incrível. 12 minutos a pensar em não sei quantas linhas, impõe respeito, impõe muito, muito respeito. Vamos lá ver, uma ideia de louco. Bispo por F2. Bispo por F2? Isto foi há pouco, ok, Stockholm. Bispo por F2 eu penso que não resultava, Stockholm. Foi antes, exato. Mas já agora posso recuar aqui um bocadinho, só para mostrar. Porque aqui, bispo por F2, a ideia é gira se a torre tomar, claro. Porque se a torre toma. Se bem que a torre pode tomar, não pode. Torre toma, torre checa e torre recua. Portanto, eu penso que não resulta, Stockholm. Por acaso as brancas podem mesmo tomar. Portanto, aqui não resulta. Ok, continuando então aqui. Como é que as brancas conseguiam aguentar-se nesta posição? Portanto, agora os papéis inverteram-se. Eu gostava que vocês se colocassem na cabeça do Paulson. Esqueçam o stress de estarem a jogar contra o Morphy e até amanhã, Ditrino. Boa noite. Ahm, Esqueçam o stress de estarem a jogar contra o Morphy e tentem descobrir como é que vocês sacam um empate contra um monstro como o Paul Morphy. Rei B6. Torre B6. Ah, Rainha, desculpa, Vegan. Rainha B6. Rainha toma bispo. Ok, rainha toma bispo. Dama toma bispo, levas mate, não? Bispo G2, rei foz e bispo F3 com checkmate. Portanto, aqui não resulta. Vou dar aqui uma vista de olhos na sugestão do Dark Tiago. E, portanto, se torre por G1, torre toma, tarará. Portanto, se torre G1, sim, torre G1, torre toma, bispo por F3. Aqui tens uma forma mais forçada, Tiago. Mas tu estás a pensar neste sacrifício. Não, isto aqui não dá, Tiago, porque torre toma, rei toma, a torre vem aqui ao fundo, a dama é obrigada a tapar e agora isto é mate. Portanto, na verdade, isto perde à força, não é? Esta posição. Aqui eu vou dar. Não era isto, Dark Tiago. Vou voltar aqui então um pouco. Assim. Agora aqui, não é? A ideia é esta. E agora se a torre toma, acaba, não é? Rei toma, torre cheque, dá uma recua e torre toma e não há nada a fazer. Aqui, na verdade, vocês, eu vou dizer-vos qual era a única hipótese que as brancas tinham de continuar esta posição. Aqui, na verdade, é a dama, Stockholm. E a única hipótese de aguentar esta posição seria jogando a dama para D3. Mas dama D3 já é muito difícil, porque a ideia aqui seria dama D3 e caso o bispo tomasse, na verdade dama toma e as brancas estariam ganhas, porque as brancas iam continuar com 4 pontos de vantagem, uma vez que essa dama aqui, nesta posição, ia controlar qualquer sacrifício, qualquer combinação. Em todo o caso, o Morphy aqui podia continuar a jogar para ganhar com F5. E a F5 levanta uma série de problemas. Torre D1, bispo G2 e esta posição estaria na mesma muito difícil para as brancas. Em todo o caso, eu não quero continuar aqui esta linha porque senão eu dou-vos a continuação do jogo. E a ideia não é esta. Aqui, o bispo quando joga para H3, as brancas vão jogar a torre para D1. E agora vocês, esta posição vai acabar em mate. Isto porquê? Porque assim, à primeira vista, vocês, qual é o lance mais óbvio? O que é que jogavam aqui? Há um lance que é salta à vista, não é? Do lado das pretas. As pretas jogam, obrigam as brancas a reagir. Torre G1. Não, mas torre G1 não dá Stockholm, porque a torre toma. Bispo G2. Exato, talent player. Bispo G2. Bispo G2 dá cheque, obriga o rei a fugir para G1 e agora nós temos bispo toma F3 e é um descoberto. Ao mesmo tempo, o bispo agora está a apontar para a torre, ou seja, eu já vou conseguir
ganhar os 5 pontos que eu tenho de desvantagem. Isto continua com o Paulsen a jogar o rei para F1. E agora, o que é que vocês jogavam aqui? Mas a gente vai percebendo, vegan, não há problema nenhum. Podes dizer em inglês e a gente vai conseguindo interpretar a anotação. Dama é 2. Aqui são as pretas, Stockholm. Nesta posição agora são as pretas. As brancas provavelmente queriam fazer lances deste género. É possível. Portanto, aqui pretas jogam. E na verdade, o Morphy não deu o mate mais rápido. Bispo G2, perfeito, Dark Tiago, muito bem. Bispo G2. E agora a ideia é que esta torre não deixa que o rei fuja. Então o rei vai ter de voltar para aqui. Portanto, aqui a maioria das pessoas ficava contente com o empate, não é? E repetia lances, exatamente, Stockholm. E a maioria das pessoas repetia lances e ficava feliz com o empate. Mas o Morphy era um monstro tático. E portanto, o Morphy vai continuar com um lance que por acaso não é o melhor, mas também ganha. O Morphy vai continuar com o lance de Bispo H3, obrigando o rei a fugir para o canto. Em todo o caso, o mate mais rápido de vocês era Bispo E4. Mas eu já mostro depois então a seguir, a terminarmos o mate do Morphy. Porque aqui o Morphy vai jogar o Bispo H3 e restringe a movimentação do rei, está a dar um descoberto e o rei é obrigado a fugir para H1. Agora, isto continua com... Por acaso continua com uma imprecisão do Morphy. O Morphy vai cometer uma imprecisão. O Morphy vai tomar F2. Mas é daquelas imprecisões que eu acho que aqui... Exatamente, Inc. Mas, na verdade, este lance é um erro. Mas o Morphy jogou isto. Mas isso é um erro que acho que toda a gente cometia, sinceramente. Porque a ideia do Morphy nesta posição é dar mate em 1. Mate com par de bispos. É só. Nada de especial, não é? Mate com par de bispos. Violentíssimo. E, portanto, esta posição aqui está muito difícil, não é? E na verdade, as brancas só têm uma forma de não levar mate. Como é que as brancas evitam levar mate, malta? Só há um lance. Se as brancas não fizerem este lance, levam mate. Assim a gente aproveita e trabalha também um pouco a defesa, não é? Portanto, só há uma defesa para não levar mate em 1. A torre 1, na verdade, leva mate, porque a torre toma. Não é? Aqui só há mesmo uma defesa. Portanto, temos a ideia torre 1, dama C6, dama C6, dama C6. Dama C6 é interessante, pá. Dama C6, dama toma C6. Eu não pensei nisso, frenesim. Tenho que pensar nisto. Dama C6. Dama F3. Ok, com ideias deste género. Dama F1, vegan. Ok, dama F1, dama F3. Ok, então, dama C6 é interessante. Por acaso é interessante. Eu não pensei nisso. E dama F3... Não é possível. É assim, vocês. Aqui o Paulsen jogou a dama para F1. Em todo o caso, dama toma C6. Vamos lá ver como é que isto continuava. Provavelmente aqui torre toma C6. Não é? Torre toma dama e depois acaba. Isto pareceu-me interessante, mas eu esqueci-me que as torres tomam damas. Não é? Portanto, aqui, por acaso, a torre pode tomar a dama. E, bem, o Morphy fica com 4 pontos a mais. Portanto, este lance acaba por não resultar devido à presença da torre em G6. Na verdade, o Paulsen, ele jogou a dama para F1. E aqui, claro... não há grandes dúvidas, não é? Não, Dark Tiago, tem piada que tu esqueceste e nenhum de nós viu. Preciso ver isto com mais calma. Aqui, claro, não há grandes dúvidas. Agora o Morphy consegue recuperar a peça com juros e depois do Paulsen tomar o bispo com a torre, então o Morphy vai jogar o lance muito forte, torre E2. A ideia do Morphy é simples.
é controlar agora também esta linha, já está a controlar a coluna e, portanto, este rei está completamente cercado. Portanto, isto está muito, muito difícil. O jogo já está mesmo na reta final, porque aqui o Paulsen continua com um lance ridículo, porque já não tem lances, e depois de torre H6, a ideia já passa por jogar bispo G3 com torre toma, rei foge e torre mate. Portanto, as brancas ainda jogaram D4 e depois de bispo E3 acabou o jogo. Porque, na verdade, agora as brancas não têm mesmo nada. Só para mostrar, eventualmente se o bispo tomasse, torre tomava, rei fugia e a torre dava mate. E que jogão do caraças, não é? Em todo o caso, o prometido é devido e eu tinha dito aqui há pouco que o Morphy falhou o mate mais rápido. E realmente falhou. Porque aqui nesta posição, portanto isto começa assim e na verdade existe bispo G2, rei G1, bispo toma F3, o rei foge para F1 e agora aqui há um lance. Na verdade eu não vou dar ainda a resposta. Vocês já viram como foi que o Morphy jogou isto? O Morphy jogou com o bispo, o rei fugiu e depois jogou o bispo aqui e o rei veio para aqui. Vocês conseguem descobrir aqui um mate em 4? É que aqui as pretas têm mate em 4. Se algum de vocês conseguir ver mate em 4, vocês, quer dizer que são mais fortes que o Morphy. Impõe respeito, porque o Morphy não viu esse mate. Bispo toma D1. Bispo toma D1, penso que não será o mais rápido por um motivo. Porque agora as brancas têm D4. Não só não é o mais rápido, como é igual à partida. A partida fica empatada, porque já não há mate. Incrível. Portanto, isto aqui não resulta talent player. Mais ideias. Mate em 4 que vocês querem. Eu vou dar-vos uma pista. Vocês querem entrar com tudo. Vocês querem entrar com as vossas peças pela defesa do rei. Bispo G7. Bispo G7? Será Bispo G2? Lucas? Bispo toma F2. Bispo toma F2 não resulta, Lucas. Mas já mostro. Bispo D5. Ok, já vou mostrar aqui as duas. Se Bispo toma F2, Rei toma F2. E acabou-se o ataque. E é uma chatice, porque o Bispo está a ser atacado. Por outro lado, Bispo D5 ataca a torre. Parece bom, mas as brancas sobrevivem à derrota, não é? Com D4. Se o bispo toma, dama toma e não há mate para ninguém. Antes, pelo contrário, as brancas estão ganhas, porque têm 3 pontos a mais nesta posição. Ou seja, também não resulta. Eu vou dar-vos torre G2, vegan. Boa, perfeito. Torre G2. Torre G2 foi o lance que o Morphy não viu. E agora a ideia é simples. É que esta torre está mesmo a ameaçar capturar o peão. Por exemplo, depois de dama, só para mostrar, D aqui não resulta, porque torre toma H com mate imparável. Estão a ver? Não dá para fugir, porque a torre não deixa que o rei se desloque para a direita. Por outro lado, a única hipótese aqui seria jogar lances deste género. Dama D3 penso que seria sempre o único lance que aguentava mais algum tempo. Torre, tem piada, Stocco, porque este lance de torre G2 é um lance que pouquíssima gente encontra. Depois de vermos, dá a sensação que isso é tão óbvio, isso é tão fácil, mas na verdade ninguém vê isto. É incrível. Mas bem, portanto aqui, depois de dama D3, a ideia seria mesmo tomar o peão de F2 e agora nós temos aqui uma espécie de moinho de vento. Rei G1 e agora torre G2 com cheque. E agora a diferença é que o rei já não pode vir aqui porque isto acaba em mate, devido à presença do bispo. E por outro lado, se o rei fugisse para aqui, nós tínhamos mate em G1. Bem, seria a cereja no topo do bolo, não é? Que jogão do caraças. Hein? Ele falhou este mate, mas em todo o caso, aquele sacrifício de dama é qualquer coisa de brutal, não é? Aquele sacrifício de dama é incrível. Vamos analisar isso com o chess.com e vamos comparar. Eu vou colocar aqui então o ecrã completo e já analisamos. E assim já vemos como é que está a precisão dos dois jogadores. Ok. Exatamente. Portanto, aqui o Morphy não teve uma precisão tão elevada como normalmente costuma ter. Teve uma precisão de 85.9.
O Paulson, coitadinho, teve 54% de precisão, mas eu penso que esta precisão de 85,9 teve a ver principalmente com o facto de ele ter optado por jogar uma estrutura de peões quebrada, meio esquisita, não é? Aqui o Stock está a dizer, se o Murphy fosse vivo, será que ele ganhava o mates contra o Carlson? É assim, Stock, a resposta que, na minha opinião, a resposta que eu tenho para ti é, se o Murphy estivesse vivo, provavelmente o Carlson não tinha aprendido nada com o Murphy. Se o Carlson não tivesse aprendido nada com o Murphy, provavelmente o Murphy ganhava. É a minha opinião. Agora, assumindo que o Murphy já tinha existido e continuava, o Murphy, o Capablanca, o Alekhine, essa malta toda, bem, aí é diferente, porque nós não podemos comparar jogadores de alturas, de épocas diferentes, não é? E, claro, o Carlson, com o conhecimento todo que já veio desde o Fischer, o Murphy, o Capablanca, Alekhine, sei lá, Petrosian, Tal, etc., Karpov, é claro que o Carlson, bem, já vou virar, desculpa lá, Talent Player, é claro que o Carlson seria favoritíssimo. Bem, vou virar então aqui o tabuleiro. Porquê é que ele não me deixa virar? Ok. É aqui a baixo. Mas ele não me está a deixar virar, porquê? Tarará, interface. Ele normalmente deixa-me... já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou... Ele não deixa, pá. Isto normalmente deixa-me virar. Ele dessa vez não me está a deixar virar, vocês. Interface, aqui não... Tarará. Padrão, são as coordenadas e mostrar lances. Por acaso, Talent Player, eu não estou a descobrir como é que eu consigo virar isto. Porque ele, por isso, simplesmente não está a deixar. Aqui nas opções também, nada feito. Infelizmente não dá. Acho que isto é uma limitação, Talent Player, do jogo. Portanto, nesta parte da análise com o chess.com vai ter de ser do lado das brancas. Só aqui vendo portanto, o engine também. No canto direito, depois eu tentei Stocko, mas no canto direito ele não está a deixar nas definições. Ele por acaso aqui está a abrir esta janela e só aparecem as características da análise. Aqui neste não dá. Normalmente quando eu faço aqui dá, a gente vira a cor. Mas eu penso que isto é uma limitação mesmo do chess.com, pelos vistos. Eu não devia dizer isso em streaming, mas bem, vocês. Fica entre nós. Eu estou aqui à caça e não. Será que dá aqui? Já está, já descobri. Eles mudaram o sítio. Eu estava enganado, vocês. Já está. Agora já está direto. Não, é que eles colocaram a opção num sítio diferente. Portanto, estão perdoados. Malta do chess.com, vocês estão perdoados. Mas aqui acerca do Sr. Frenesim, eu ainda não comecei a analisar as partidas do Henrique Macking, mas depois vou dar uma vista de olhos. Está prometido, ok? Eu, na próxima semana, eu vou ver o Câmara, não é? A defesa Câmara, e aproveito para fazer um apanhado de alguns fazer um apanhado de alguns jogadores brasileiros de topo. Portanto, eu gostava de ver o Trompovski, o Macking, por exemplo, e alguns e outros jogadores que também têm dado nas vistas nos últimos anos. Basicamente a malta que tem mais de 2600 de Alfit. Bem, vamos então aqui continuar. Então vamos ver a precisão disto. Portanto, isto é um jogo de 4 cavalos. Já viram? Mais normal do que isto é impossível. Aqui existem linhas muito fixe. Por exemplo, uma delas é mesmo tem a ver com sacrifício de cavalo. Mas bem, mas aqui está tudo na teoria. E agora, mesmo este sacrifício de cavalo é teórico, mas lá está, dá 0,05 às brancas, portanto é perfeitamente jogável. Lá está, aqui o chess.com está a dizer que o Murphy devia ter capturado o cavalo, foi o que a gente viu na nossa análise, e depois de cavalo toma, melhor lance das pretas. Aqui uma imprecisão. Bem, o Paulson vai cometer uma série de erros e de imprecisões. E, obrigadíssimo Chess Lendário pelo raid. Eu estava aqui agora a olhar para a posição.
Obrigadíssimo, malta. Sejam bem-vindos. Na verdade, nós estamos a fazer aqui a análise de um jogo do Paulson com o Murphy. Nós já estamos na reta final aqui da análise e aqui o Murphy vence violentamente. Vocês vejam e apreciem, porque o Murphy vai sacar aqui. Boa noite, Supi. O Murphy vai sacar um sacrifício que impõe muito, muito, muito respeito. Bem-vindo, Farvasco. E IFC MS01. Mas bem, continuando. Boas, Nino, bem-vindo. Portanto, aqui, lá está, temos aqui uma imprecisão, é um erro mesmo, B5, porque B5 piora, debilita muito aqui os peões da ala da dama. Mas o Paulson faz o melhor lance e depois de cavalo toma, torre toma, bispo joga para F e cria pressão no tal peão. Torre recua, lá está, melhor lance do Murphy novamente. E depois de C, dama D3. Eu gosto tanto deste lance, vocês. Dama D3, posicionalmente, é um lance de monstros. É verdade, Talent Player. Obrigadíssimo, chess lendário. Depois, na próxima semana, já sabem, a malta do canal do Chess Lendário podem... bem-vindo, Chess Lendário. Nós estávamos aqui mesmo a terminar a análise do jogo e eu não sei se já conheces este jogo do Paulson contra o Paul Murphy no primeiro congresso e não percebi, lendário. Blitz? Será que é? Sim, esse aqui posso fazer uns jogos, pá. Se quiseres fazer umas partidas, podemos jogar. Mas bem, isto aqui, este lance de dama D3 é muito, muito, muito fixe. Porque a ideia é que agora esta dama não consegue entrar e o bispo também não. Ficam fora de jogo. Mas isto aqui já agora é lendário. Há aqui um lance que é incrível. E, portanto, aqui, a nível de estrutura de peões, as pretas estão muito mal, não é? Porque peões dobrados, fracos, este aqui também está fraco. E dá a sensação, mas lá está, a ilusão de ótica, dá a sensação que as brancas estão muito melhor. Mas na verdade, posicionalmente, as pretas estão bem porque a dama e a torre estão aqui a ocupar muito espaço, não é? Estão em posições com muita liberdade. Esta posição vai continuar com uma imprecisão. Aqui, como o pessoal no chat tinha dito e bem, melhor seria jogar o bispo para... Exatamente, Homero. Já conheces a posição? Beleza. Ok. Obrigadíssimo, chess lendário. Pensava que era blitz, pá. Mas bem, continuando aqui. Portanto, bispo B7. E agora, isto é uma imprecisão. E a posição vai continuar com torre, que na verdade é uma vitória desperdiçada. Portanto, torre F6 seria melhor. Mas agora, depois da dama jogar aqui, levanta-se a questão. Aqui, para a malta que veio agora do raid do canal do Chess Lendário. Já agora vocês, se ainda não tiverem a seguir o canal, sigam. Malta, se alguém tiver aí o link, podem colocar o link. E é um canal, por acaso, muito, muito fixe. E costumam fazer alguns matches entre jogadores e também matches entre equipas, matches de canais. Portanto, o canal vale a pena. Portanto, vocês que deem uma vista de olhos depois no canal. Também a malta do YouTube podem aproveitar e aproveitem. E quando forem ao Twitch, dão uma vista de olhos no canal do Lendário e, claro, vejam também o canal El Soares e aproveitem que é material... eu penso que é material de boa qualidade em português, modéstia à parte. Agora aqui, malta que veio do Lendário, qual é o melhor lance? Aqui as pretas jogam. Bem, não vale olharem para as coordenadas, ok? As coordenadas estão aí ao lado. Aqui o Murphy vai sacar com um tático fantástico e ele só pensou 12 minutos. Eu sei disso porque a minha anotação estava comentada e por acaso está aí a aparecer. Murphy took 12 minutes over his next move. E depois aqui diz a continuação, provavelmente para garantir que todas as combinações resultavam. Bem, a continuação, vocês, é incrível. Já agora, Marcelo Alves, bem-vindo. E Homero também, bem-vindos. Portanto, aqui a continuação, vocês, é incrível. Dama toma bispo. Pumba! Violentíssimo.
Dama toma bispo. É daqueles lances que ninguém joga isto, não é? Ninguém joga isto no século XXI. E, portanto, dama toma. E agora, depois do peão tomar, o problema é que as peças pretas estão todas bem posicionadas. E as peças brancas, bem, nem por isso, porque este bispo não chegou a sair, a torre está numa posição lateral, a dama está fora de jogo. E, portanto, este ataque agora funciona muito, muito, muito depressa. Porque temos cheque, rei foge, bispo, e aqui já estamos a ameaçar bispo cheque. As ideias de torre em G1 não resultam, porque por isso simplesmente torre toma, rei toma, torre cheque, dama tapa e isto é mate. E na verdade o Morphy viu quase tudo bem, porque aqui as brancas cometeram um blunder enorme. Aqui dama D3 ainda aguentava a posição, com montes de dificuldades, mas ainda aguentava. Na verdade, nós não chegamos a ver aqui a ideia de bispo toma F2, que seria um blunder, porque aqui a dama tomava G6. Já viram que grande confusão. A continuação aqui mais correta, na verdade, não sei, por acaso. Depois de dama D3, vocês, não é claro. Vou mostrar aqui as linhas, já agora. F5, exatamente. Aqui é a tal situação do F5. F5 e as pretas conseguem ganhar. Mas bem, mas não era fácil. Eu diria que pouquíssimas pessoas fariam este lance de dama D3. E agora, depois das brancas cometerem este blunder, o Morphy vai ganhar muito depressa, com bispo G2, rei foge, bispo toma peão, rei foge. E agora aqui o Morphy falha o mate mais rápido. Ele vai jogar bispo G2, rei foge, bispo para H e depois bispo toma. E na verdade isto está a ganho para as pretas e as pretas estão aqui a ameaçar mate. Portanto, depois de dama F1, bispo toma, torre toma e a torre vai para a sétima e isto vai acabar assim, porque se bispo tomar, torre toma e isto é mate. Em todo o caso, o mate ainda mais espetacular acaba por ser o mate que, claro, o sacrifício é incrível, não é? Mas o mate que o Morphy falha é lindíssimo. Torre G2 e torre G2 é muito bom. Porquê? Porque o rei agora não consegue mover-se para lado nenhum, não é? O rei não pode jogar para nenhum destes lados devido à presença das torres. E na verdade, isto agora para defender, só se for com dama E2. Mas isto é perfeito, porque depois de dama E2, isto agora continua com... isto pode continuar de várias formas, não é? Por exemplo, nós tínhamos visto aqui... por exemplo, torre toma aqui resulta também perfeitamente, não é? Torre toma e acaba em mate em 3, nesta posição. Agora, outra ideia seria, por exemplo, jogar a dama para aqui, para criar a pressão no bispo, que tinha sido a linha que a gente tinha visto. Mas esta linha também não aguenta, e não aguenta de uma forma muito bonita. Isto porquê? Porque torre pode tomar F2, e depois do rei fugir, agora nós temos aqui o lance torre G2, e isto é mate imparável, porque se o rei jogar aqui, é mate aqui, com torre em G1. Por outro lado, se o rei jogar para H1, este lance é checkmate. Porque, apesar da torre poder comer, não pode evitar os dois cheques. Ou seja, este mate seria incrível se o Morphy tivesse jogado isso. Ficou uma partida fantástica. Portanto, nós praticamente 200 anos depois estamos a ver essa partida. É sinal que o Morphy realmente marcou. O Morphy era um jogador genial. E já sabem, e nas próximas semanas a gente vai sempre continuando a fazer análises. Grande abraço, malta. Continuação de um bom fim de semana. Tchau, tchau.